Bem, bom dia mais uma vez a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje estamos aqui no horáriozinho um pouco diferente, né? Um horário um pouco mais cedo. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai finalizar finalmente o assunto dos filósofos pré-socráticos. Percebam que desde o mês de fevereiro que a gente vem caminhando bem lentamente, falamos já sobre o significado da palavra filosofia, vimos os porquês, os motivos da filosofia ter sido criada na Grécia, na cidade de Atenas, né? Mas especificamente a filosofia surgiu numa ilhazinha da Jônia, não foi especificamente em Atenas, né? Atenas vai se tornar um centro filosófico depois, a gente vai estudar isso na próxima aula. E aí a gente viu que esses primeiros pensadores, esses primeiros filósofos, esses primeiros indivíduos que começaram essa busca pelo conhecimento, essa busca racional, com a intenção de oferecer explicações diferentes daquelas oferecidas pela mitologia, né? A gente vai ver que esses pensadores, eles ficaram conhecidos como filósofos pré-socráticos, justamente porque vieram antes de Sócrates, no sentido de que o objeto de estudo deles era a natureza. Então, nesse sentido, esses filósofos pré-socráticos, eles podem ser chamados também de filósofos da natureza ou de filósofos naturalistas, ok? Então, ó, aqui eu vou passar rapidamente sobre aqueles que a gente já viu para que a gente possa iniciar aí os dois últimos que faltam, que é o Heráclito e o Parmênides. Lembrando, pessoal, que desde o começo eu peço que vocês anotem aí no caderno de vocês, pode ser numa folhinha à parte, pode ser na parede, pode ser num pedaço de papelão, pode ser no chão, enfim, em algum lugar. Mas é muito importante que você anote as informações que eu dou aqui para vocês, especialmente essas informações relacionadas aos filósofos pré-socráticos. Vocês têm um slide, certo? Mas não é suficiente, porque se você se confiar só no slide, depois que passar a prova você esquece. Então é muito importante você anotar essas informações. Qual foi a dica que eu dei para vocês? Que na folhinha do caderno vocês passassem uma linha bem no meio. De um lado, você bota o nome do filósofo e do outro lado, você coloca a arqué, o elemento pertencente ao filósofo. O elemento que, de acordo com o filósofo, dá origem a tudo, a natureza, ao universo, à vida, de maneira geral. Então a gente vai ver que cada filósofo ele tem uma visão diferente sobre o elemento que dá origem a tudo. Lembrando também que, apesar desses filósofos pensarem diferente, de maneira diferente, eles têm algo em comum. Todos eles buscam responder a seguinte pergunta: de onde viemos? De onde vem a vida? Como é possível que a vida exista? Como é possível que a vida aconteça? Né? Qual é o elemento que dá origem à vida? Então, todos eles buscam isso, mas a resposta que eles encontram é uma resposta diferente. Então, nós temos aqui o primeiro filósofo, que foi Tales de Mileto. Tales de Mileto afirmou que o elemento que dá origem a tudo é a água. Nós temos aqui, ainda da escola de Mileto, né, ainda da cidade de Mileto, o Anaximandro, que afirmou que o elemento que dá origem a tudo é o apeiron, que significa ilimitado, infinito e indefinido. Nós temos aqui o Anaxímenes de Mileto, que acreditava que o elemento que dava origem à natureza era o ar. Então aqui nós temos os três filósofos de Mileto, ó, Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Aí, mudando um pouco de cidade, né, nós temos o Xenófanes, de Cólofon, que vai afirmar que o elemento que dá origem a tudo é a Terra, como a gente comentou em algumas aulas anteriores, né?
Nós vamos ter talvez o mais romântico de todos, que é o Empédocles. Galera aí que é romântico, com certeza gostou bastante dele. A galera que assiste Avatar também, porque o Empédocles ele é o filósofo dos quatro elementos. Para ele, a vida ela é gerada a partir da relação entre esses quatro elementos: terra, fogo, ar e água. Só que com um detalhe: quando sobre esses elementos são colocados o amor, né, é colocado o amor, então esses elementos eles permanecem unidos. Porém, quando sobre esses elementos é colocado o ódio, esses elementos eles se afastam, eles se separam. Então nós temos aí os quatro elementos sendo unidos pelo amor, que fofinho, né? E sendo afastados pelo ódio, ok? E aí na aula passada, como a gente viu, como a gente demorou, na verdade eu demorei, né, para lembrar, nós temos aí o filósofo Demócrito, que é um dos meus preferidos, dos pré-socráticos, por toda a habilidade que ele teve em fazer uma descoberta tão interessante, tão importante, sem recurso nenhum. Né? Para Demócrito, o elemento que dá origem a tudo é o átomo, sendo o átomo uma partícula invisível e indivisível. Porém, lembrando que os seres, as coisas que existem, não são formadas somente por átomos, são formadas também por vazio, ok? E aí, por fim, que a gente encerrou na aula passada, nós temos o Pitágoras, talvez seja o mais famosão dos filósofos pré-socráticos. Para Pitágoras, existe uma ordem lógica, uma ordem matemática no mundo. Né? Parece que as coisas estão exatamente onde deveriam estar. Por esse motivo, Pitágoras vai dizer que arqué, o elemento que dá origem às coisas, é o número. Okay? Os números são aquilo que dão sentido, que dão origem a todas as coisas que existem. Vocês, pessoal, têm alguma dúvida a respeito de algum desses filósofos? Porque hoje a gente encerra, tá bom? Hoje a gente encerra e aí não queria que ficasse nenhuma dúvida a respeito desses caras. Alguém tem alguma dúvida? Até Pitágoras, alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Já escolheram o preferido de vocês? Professor, você pode explicar Ah, de novo o Anaximandro de Mileto? Anaximandro de Mileto. Anaximandro, não sei falar, não. É tipo como tu fala táxi. Escreve T-A-X-I, mas tu não pronuncia taxi, tu pronuncia táxi. Então, Anaximandro é a mesma coisa. Se escreve Anaximandro, né? Mas se pronuncia Anaximandro, tá? O Anaximandro, gente, ele é bem legal assim de entender. Né? Imagina ele na sua frente, né? Aí você pergunta assim: Anaximandro, todos os filósofos pré-socráticos têm um elemento que para eles dá origem a tudo que existe, certo? Aí o Anaximandro, certo. Aí você vai perguntar, Anaximandro, para você, qual é o elemento que dá origem a tudo? Aí o Anaximandro vai dizer, olha, para mim existe um elemento que dá origem a tudo, mas eu não sei dizer qual é. Eu sei que tem um elemento, mas eu não sei especificar o que é. É uma coisa assim que dá origem a tudo, mas eu não consigo conceituar, ele vai dizer. E aí você, beleza. E como é o nome desse elemento que você não sabe qual é, mas que você tem certeza que deu origem a tudo? Aí ele vai dizer, esse elemento é o apeiron. Então, o que é o apeiron? É uma coisa, é um elemento que o Anaximandro não sabe dizer o que é. Ele vai dizer, o universo, a natureza surgiu
a partir do apeiron. Mas o que é o apeiron? Não sei, entendeu? É por isso que ele vai dizer que o apeiron é uma coisa indefinida, infinita, ilimitada, é algo extraordinário. Mas se você perguntar o que é, ele não sabe. Então, apeiron significa indefinido. Ele sabe que o universo teve um começo, mas ele não sabe dizer a partir de quê. Aí ele chamou esse não sabe a partir de quê de apeiron. Ok? Deu para entender, Yasmin? Agora deu. Eu vou anotar aqui. Pronto. O Pitágoras é assim. Para o Pitágoras, a natureza ela possui uma certa lógica, como a gente comentou na aula passada, né? Os nossos olhos estão onde deveriam estar, nosso nariz, os nossos dedos. Se você observar as estações do ano, elas se complementam, né? Por exemplo, no outono, as folhas caem das árvores, mas na primavera, elas florescem novamente. No verão, é muito quente, evapora toda a água, mas aí no inverno chove de novo e os rios, os lagos enchem novamente. Então, percebam que existe uma lógica na natureza, né? As pessoas morrem, mas outras pessoas nascem. Nas árvores, nós temos os frutos necessários para a nossa alimentação, né? Então, parece que tudo está no seu devido lugar, né? Parece que tudo está no seu devido lugar. Só que o que é que acontece, né? Para o Pitágoras, essas coisas, a natureza, ela não pode ter surgido do nada, porque é tudo muito perfeito. É tudo muito perfeito. Então o Pitágoras vai dizer que o universo ele possui um criador. Ele não vai dizer o nome desse criador, certo? Ele não vai chamar de Deus, ele não vai chamar de Alá, ele não vai chamar de nada. Ele vai dizer que existe um criador e que esse criador ele utilizou a matemática para criar o universo, certo? Então, a matemática, por que esse criador usou a matemática? Porque perceba que todas as coisas parece que elas foram desenhadas. Parece que a natureza, incluindo a gente, né? A gente até comentou que o planeta Terra, para que tenha vida nele, ele tinha que estar onde ele está exatamente, né? Se ele tivesse um pouquinho mais à frente, não teria vida porque seria muito quente. Se tivesse um pouquinho mais para trás, não teria vida porque seria muito frio. Então parece que o criador do universo, ele mediu a distância do Sol para o planeta Terra, né? Então, para Pitágoras, esse criador do universo, ele utilizou a matemática, para ser mais específico, a geometria, para criar tudo que existe. Então, por esse motivo, para Pitágoras, os números, eles são a arqué. Sem os números, sem a matemática, sem a geometria, seria impossível pensar o planeta Terra, a natureza e todo o universo. Ok? Em resumo, essa é a explicação sobre o Pitágoras. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem acessar no meu canal o vídeo da aula passada e assistir novamente, que lá tem uma explicação mais completa a respeito do Pitágoras. Beleza? Então, hoje, pessoal, nós vamos ver aqui dois filósofos que eles são filósofos que pensam diferente. São filósofos que pensam o contrário, tá bom? Filósofos que pensam o contrário. Inclusive, vocês podem encontrar no Enem, vocês podem encontrar no vestibular questões que colocam o Heráclito e o Parmênides, que é o segundo filósofo que a gente vai ver, né? Vocês podem encontrar questões que coloquem eles em confronto, certo? Questões que comparem o pensamento dos dois. Vamos começar pelo Heráclito, que é também, acho que todo filósofo eu digo que é o que eu mais gosto, né? Mas o pensamento do Heráclito, ele, pessoal, é muito interessante, muito interessante.
O Heráclito de Éfeso, ele era um filósofo meio misterioso, sabe? Os relatos que se tem sobre ele diz que ele era um homem assim muito misterioso, muito centrado, e era uma pessoa, um indivíduo que desenvolveu uma filosofia pautada na mudança. Para o Heráclito, tudo que existe no universo muda constantemente. E aí ele não está falando nenhuma novidade para a gente, né? Não está falando nenhuma novidade. Porque se a gente observar, não existe nada que a gente conheça, que é material, que não mude. Todas as coisas, elas mudam. Se você pegar uma foto sua de 5 anos atrás, você vai ver o quanto você mudou, não é verdade? Alguns para melhor, alguns para pior, mas a gente sempre muda. A gente sempre muda. Hoje eu, apesar de estar com uns quilinhos a mais, né, com umas gostosuras a mais, eu me considero bem melhor do que eu era antes. Enfim, não importa se está melhor, se está pior. O que importa para o Heráclito é que a gente muda. Eu não sei se vocês conhecem um cantor chamado Lulu Santos, mas o Lulu Santos ele tem uma música que fala mais ou menos assim, ó. Tudo muda o tempo todo no mundo. E aí, no começo da música, ele fala assim, ó. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. O nome dessa música é Como uma Onda no Mar. Vocês podem até pesquisar depois. E ela fala muito a respeito sobre essas mudanças. Então, o Heráclito, ele acreditava que aquilo que dá sentido ao universo é a mudança. Aquilo que dá sentido ao universo é a mudança. Porque não existe nada nesse universo que não mude. Todas as coisas se transformam. E na medida em que as coisas se transformam, elas deixam de ser aquilo que elas eram antes. E aí tem uma frase do Heráclito que é muito famosa, pessoal. Muito famosa. E eu queria que vocês anotassem aí no caderno, certo? Eu acho que eu vou até escrever aqui no chat para que vocês possam copiar melhor. A frase é a seguinte, ó. Nunca se toma banho 2 vezes no mesmo rio. Então, para o Heráclito, nunca não é possível tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Não é possível. Aí você deve estar se perguntando aí em casa, né? Vale, professor? Pois todo dia eu já tomei mais de 1.000 banhos aqui no rio aqui da Granja. Ou então já tomei banho aqui no Trampolim, Camusim, no Rio Coreaú, né? Que é o mesmo rio, né? Mas para o Heráclito, nunca tomamos, né? Nunca se toma banho 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Nem nós somos os mesmos e nem as águas são as mesmas. Conseguiram compreender a ideia do Heráclito? Nós Pior que não eu não. tomamos, nós não tomamos Sim. banho 2 vezes no mesmo rio, porque digamos, eu tomo banho hoje. Se eu vou tomar banho no mesmo rio, entre aspas, né, amanhã, nem eu sou o mesmo
porque de ontem para hoje eu já mudei, certo? E as águas do rio também mudaram. Não é nem piscina, né? Que a gente bota só um produto e a água fica azul de novo. A água do rio, ela está correndo constantemente. Não é a mesma água. Então, nós não somos os mesmos, porque nós mudamos, tanto psicologicamente como biologicamente, certo? E as águas também se modificam todos os dias. Conseguiram compreender isso? Sim? Alguém gostaria de comentar? Acho que a Erika ia falar alguma coisa, mas aí. Entendeu, Erika? De boa? Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham Entendi. entendido mesmo. Então, ó, nós não tomamos banho duas vezes no mesmo rio, porque nem a gente é o mesmo e nem as águas são as mesmas. Biologicamente, ó, todo dia cai cabelo nosso e nasce outros novos. Algumas pessoas não nascem, fica careca, né? Mas todo dia cai cabelo, nasce cabelo. A gente troca de pele todo dia, igual cobra, só que o nosso processo de troca de pele é mais imperceptível, porque afinal de contas, a gente não tem a mesma pele de quando a gente era bebê, é muito diferente, né? Apesar da minha pele, né, ser muito macia e limpa, como vocês podem ver aí na câmera, né? Inclusive eu nem liguei a minha luz hoje, ó. Nem liguei minhas luzes hoje, esqueci. Tô doidinho do juízo. E psicologicamente, pessoal, não tem frequência não, viu? Psicologicamente, a gente também muda. Por exemplo, ontem vocês não sabiam nada sobre Heráclito. Hoje vocês já sabem. Então significa que vocês aprenderam algo novo. Significa então dizer que vocês já são diferentes do que eram antes dessa aula. Entendeu? O fato de agora vocês saberem alguma coisa sobre o Heráclito já indica que vocês já vão sair dessa aula pessoas diferentes das que vocês entraram. E percebam, é muito difícil a gente dizer que alguma coisa não muda, tudo passa muito rápido. Perceba que quando você diz agora, o agora que você disse já passou, já é outro agora. Se eu disser assim, Amanda, eu quero que tu faça uma coisa para mim agora. Ó, o agora passou. Aí a Amanda, se ela quiser frescar, ela pode dizer assim, mas você quer que eu faça agora, agora? Ou agora, agora? Porque o agora que você tinha me pedido já passou e o tempo vai produzindo novos agoras. Ó, agora, agora, agora. Então, quando a gente diz para viver o. Professor, Hã? Pode falar. eu também fraco isso aí. Como é? Eu também brinco com isso. Pois é. Porque a gente vê muito por aí aquelas frasezinhas que o pessoal repete, né? Carpe diem. Aproveite o momento. Aproveite o presente. Já ouviram essa expressão? Carpe diem. Aproveite o momento. Aproveite o presente. Aproveite o agora. Só que o que é o presente? O passado é fácil da gente dizer, né? Passado é aquilo que passou. Futuro é aquilo que ainda não chegou. E o presente é o que está acontecendo agora. Mas o que é o agora? Porque quase tudo é passado. Perceba que o agora, ele é um estalar de dedos entre o passado e o futuro. Agora, agora, agora. Então perceba que não tem como a gente ficar dizendo viva o presente, sabe? Porque o que a gente tem que compreender é que, na realidade, a gente vive um presente contínuo.
um presente que se movimenta, não é um presente parado. Então, por esse motivo, o Heráclito vai dizer, cara, se você quer entender o universo, você tem que entender que tudo que está presente no universo muda. Só que, em grego, né, devemos lembrar que o Heráclito era um filósofo grego. Devemos lembrar que, em grego, não existia a palavra mudança. A palavra mudança é uma palavra em português. Então, a palavra que o Heráclito utilizava para se referir à mudança era a palavra devir, certo? Como a gente encontra aqui no slide, ó. Devir, que significa o quê? Mudança. Então, sempre que eu falar em devir, vocês vão lembrar dessa palavra mudança, ok? E aí, pessoal, o Heráclito, assim como a maioria dos filósofos pré-socráticos, ele escolheu um elemento para simbolizar a sua arqué, né? Por quê, Rian? Por quê? Porque que ele nunca disse obrigado, mano? Fiquei curioso agora. Daqui pra Professor, minha... você nunca vai ser piada, não, professor. Não, tô velho, gente. Passada, Ah, chocada. porque ele falava grego, é verdade. Ô, onda. Já vou usar essa piada, né, em algumas outras aulas. Então, como eu estava dizendo, o Heráclito ele escolheu um elemento da natureza que simboliza o devir, um elemento da natureza que simboliza a mudança. E na visão dele, o elemento da natureza que mais ilustra, que mais dá sentido à mudança, é o fogo. Porque o fogo, pessoal, ele tem uma capacidade de transformar as coisas e nunca mais elas voltam a ser aquilo que elas eram antes. Se você pegar uma madeira, se você pegar qualquer coisa e queimar, mesmo que você se esforce depois para restaurar, nunca vai voltar a ser como era antes, né? Você não é capaz, por exemplo, de tornar, de fazer voltar alguma coisa que é queimada. Pronto, queimou, já era. Entende? Você pode reconstruir, mas voltar a ser do jeito que era, não. Então, o fogo, ele representa o devir. O fogo, ele representa a mudança. Então, para o Heráclito, tudo muda o tempo todo no mundo. A mudança é aquilo que dá sentido a tudo. E a arqué, o elemento que dá origem a tudo, é o fogo. Ok? Alguma dúvida, pessoal, a respeito do Heráclito? Algum comentário? Não, mas Não? Deu para entender de boas? É possível tomar banho 2 vezes no mesmo de rio? boa. É possível tomar banho 2 vezes no mesmo rio? Não, né? Porque nem nós somos os mesmos e nem o rio é o mesmo. As águas fluem, assim como a nossa vida também flui e nos transforma. Certo? Vamos agora para o contrário. Vamos agora para o contrário do que o Heráclito diz. Vamos aqui para o Parmênides, ok? Parmênides. Perceba que, ó, esse acento circunflexo que a gente chama de chapeuzinho, né? Ele dá uma ênfase no é. Então fica Parmênides, de Eleia. O Parmênides, pessoal, ele não é meu filósofo preferido, mas dos pré-socráticos, ele é um dos que mais vai influenciar os filósofos que vieram depois dele. Para vocês terem uma ideia, o Sócrates, ele foi muito influenciado pelo pensamento de Parmênides. E o Parmênides, pessoal, ele pensava totalmente o contrário do Heráclito. Enquanto o Heráclito dizia que
a mudança, ela dá sentido para a vida? O Parmênides, ele dizia, presta atenção no que eu vou dizer. O Parmênides, ele dizia que dentro de cada um de nós existem dois indivíduos, podemos dizer assim. Por exemplo, a Érica, ela não é só a Érica. Existem duas Éricas. Existe uma Érica que muda constantemente e existe uma que não muda de jeito nenhum. Certo? Existe uma que muda, isso em todos nós, em todas as coisas, na verdade. Existe uma que muda toda hora e existe uma que não muda. Essa Érica que muda toda hora, certo? A gente consegue identificar com esses olhos aqui. Porque essa Érica que muda, ela possui um corpo, né? Essa mudança, ela está no corpo. Então, para tudo que você olha, você percebe que existe mudança. Como eu falei, né? O corpo de vocês de 5 anos atrás não é o mesmo de hoje. Não vai ser o mesmo de amanhã. Há 5 anos atrás eu não tinha esses cabelos brancos. Agora eu já tenho. Daqui a 5 anos é capaz da minha cabeça estar toda branca. Então as E o mudanças elas vão bigode também. acontecer. Hã? E o bigode também. É. No caso só tem aqui, né? Aqui do lado só nasce igual cerca de favela, né? É tudo espalhado. Então perceba que as coisas mudam nesse mundo material que a gente vive. Até mesmo os sentimentos, não é verdade? Porque afinal de contas, os sentimentos eles estão no corpo. Ou vocês nunca odiaram uma pessoa e depois começaram a amar? E o contrário também, né? A Odiar é gente uma às vezes palavra muito forte, né? Eu não gostava. é, e o contrário também, né? Às vezes a gente ama alguém e aí passa a não gostar depois. Pelas Existe, atitudes dela mesmo. exato, mas isso vai dizer Parmênides, são questões do corpo, certo? São questões do corpo, porque a gente sente com o corpo, né? A gente sente com o corpo. Então, o corpo é algo que muda. Só que o Parmênides vai dizer que dentro de cada um de nós, no nosso segundo eu, existe uma coisa que não muda. Existe uma coisa que não muda, que é a nossa essência, que a gente pode chamar também de alma, certo? A essência, a gente nasce com ela, a gente morre com ela, e mesmo depois que a gente Professor, morre, qual foi a ela ainda parte do continua vídeo? viva. Você direto morre. Como é, Amanda? Você fala, a gente nasce com ela e vai direto pro morre. Tem que viver um pouquinho. É, tá certo. A gente nasce com ela, a gente vive muito, 100 anos com ela, e quando a gente morre, ela continua lá, e mesmo após a morte, a nossa essência continua viva ainda. Ela é eterna, ela não tem fim, certo? A nossa essência. A nossa essência é o que a gente chama de alma, é o que a gente chama de, sei lá, de caráter, talvez. Não muda de jeito nenhum. Não importa a sua idade, não importa o que aconteça, a essência, ela permanece a mesma para sempre. E aí, o Parmênides vai dizer o seguinte: dentro de nós, vou voltar, dentro de nós existem dois: corpo e alma, aparência e essência. O corpo muda constantemente.
a essência não. Tá tudo bem? Tá entendendo? O corpo, como a gente sabe, muda constantemente. Não, a próxima é empreendedorismo, então a gente pode ficar aqui de boa, viu? Tá certo? A gente pode extrapolar um pouquinho. Então, ó, o corpo muda constantemente. A alma não muda. A essência não muda. Só que o Parmênides vai complementar dizendo o seguinte: tudo aquilo que muda é falso. Tudo aquilo que muda é falso. Somente aquilo que não muda é que é verdadeiro. Portanto, tudo aquilo que o nosso corpo percebe, tudo aquilo que o nosso corpo sente, é falso. Tudo aquilo que a nossa essência compreende é verdadeiro. Agora, Rian, tem um problema no que você está afirmando, porque assim, ó, aliás, tem um problema no que você está afirmando, sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que conhece alguém, mas a gente só conhece esse alguém superficialmente. E aí a gente acha que por conhecer superficialmente, a gente está conhecendo quem a pessoa realmente é. Quando eu quero conhecer alguém de verdade, não basta que eu conheça a aparência da pessoa. É necessário que eu mergulhe para conhecer a essência. Geralmente, quando a gente se apaixona pelo corpo, não é pela alma. Não, professor, tem gente que é Se assim, vamos com calma. Eu não me apaixono por isso, não. se fosse os apaixonados por várias pessoas, porque, meu Deus do céu. Pois é. Porque paixão, pessoal, é diferente de amor. Verdade. Eu tô aprendendo isso aí com você, viu? Esse negócio de paixão, Paixão. desejo. Com certeza. Milena, Milena. O que é paixão? Não, mas porque ele falou outro dia que era desejo e que era paixão, não foi? E amor. Ó, isso. Paixão, a palavra paixão, ela vem de uma palavra grega chamada pathos. Certo? P-A-T-H-O-S, pathos. Que significa doença. Então, paixão é quando você desenvolve um sentimento doentio, de acordo com essa definição, né? Quando você desenvolve um sentimento doentio pelo corpo da outra pessoa. Você não deseja o sentimento, você deseja o corpo da pessoa. Você está apaixonado, você está fissurado pelo corpo da outra pessoa, pelo prazer, né, que o corpo da outra pessoa poderá te proporcionar. O amor, pessoal, é um sentimento mais elevado. Por que não existe amor à primeira vista? Por que não é possível amor à primeira vista? Porque só existe amor quando existe conhecimento. Não é possível você amar quem você não conhece. Não é possível você amar o que você não conhece. É possível você se apaixonar pelo que você não conhece. É possível se apaixonar por quem você não conhece. Porque paixão é desejo. Agora, amor, ele se constrói com base na essência. Amor se constrói com base na essência. Então, a paixão, ela está ligada ao corpo. Por que a gente às vezes se apaixona por mais de uma pessoa? Porque a gente se apaixona pela aparência, pelo corpo. E aí tem muita possibilidade. Agora, quando a gente se apaixona pela essência, aí é diferente. Aí a pessoa, ela envelhece com você. Ela fica horrível, fica feia. A pele fica toda enrugada. Né? O negócio nem levanta mais, no caso do homem. Mas você continua amando a pessoa. Às vezes, a pessoa nem continua com você. Às vezes, a pessoa nem continua com você. Às vezes, a pessoa tem uma outra vida,
está namorando com outra pessoa, mas o amor continua. Porque o amor é uma questão de alma, de essência, não é uma questão de corpo. Não é uma questão de paixão, entendeu? Laura, quer falar alguma coisa? Agora você bagunçou o sentimento tudinho, professor. Meu Deus. Nada era Mas é, amor. Tudo era paixão. pois é, às vezes, Milena, a gente ama tanto alguém que a gente entende que talvez o melhor para aquela pessoa não seja ficar com a gente. Aí a gente deixa a Verdade, pessoa aí, professor. não Uhum. é? Mas não significa que a gente deixou de amar, porque o amor é coisa de essência. O Por isso amor é que eu coisa de acredito no alma. destino. Eu não vou mentir, eu acredito no destino. Tipo, se for uma pessoa, sei lá, viver um dia com a gente, eu acho que vai Eu acontecer. Não sei, também. eu Eu, tô eu iludida sou a esse muito de ponto. acreditar no destino. Uma frase que eu gosto muito é a seguinte, que tem a ver isso com um pouco que tu disse, Milena. A frase é o seguinte, ó: o que é para ser tem muita força. Então não se preocupem. Se é para ser, vai ser. Não sei quando, não sei onde, mas vai ser. Não se Ou não preocupem, perder as minhas esperanças. não se preocupem com as coisas que acontecem no processo. Às vezes é só a vida preparando a gente para que a gente possa viver isso um pouco mais na frente, ok? Então, voltando aqui um pouco ao que o Parmênides estava falando, né? Dentro de nós existem dois de nós, um que é corpo e um que é essência. O corpo, ele muda constantemente, mas a essência não muda nunca. Aí ele vai complementar dizendo o seguinte: tudo que muda, ou seja, tudo que vem do corpo é falso. A gente não pode confiar, certo? Uma pessoa que diz hoje eu te amo e amanhã diz eu te odeio, a gente fica em dúvida, né? Vale, mas ele me ama ou ele me odeia? É Então Ô, aquilo, bipolar, professor. professor. E então, tipo, quando a pessoa É mal igual. conhece você, mal pois conhece é. você e já diz que te ama, eu fico tipo, quê? Claro que não ama. Então escutem o tio Parmênides. Tudo aquilo que muda é falso. E todas essas coisas falsas, elas vêm do corpo. Aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é verdadeiro vem da essência. Tudo aquilo que é verdadeiro vem da alma, ok? Só que aí vem a parte que vocês têm que ter muita atenção agora. O Parmênides, ele vai dar dois nomes, né? Vai dar um nome para aquilo que vem do corpo e é falso, e vai dar outro nome para aquilo que vem da essência e é verdadeiro. Aquilo que vem do corpo, que muda toda hora e é falso, ele vai chamar de não ser. Repetindo, tudo aquilo que muda, tudo aquilo que vem do corpo e é falso, ele vai chamar de não ser. Ok? Ok. Tudo aquilo que vem da alma, da essência, que é verdadeiro, ele vai chamar de ser. Então você tem o ser e o não ser. O que é o ser? É a nossa essência, a nossa alma, aquilo que é verdadeiro em nós. O que é o não ser? É aquilo que vem do corpo, aquilo que vem da aparência, aquilo que muda toda hora, aquilo que é falso. Entendido aí? Sim. Então, já que vocês entenderam, vamos ver se vocês entendem a principal frase do Parmênides. Olha só. O ser é. O ser é. O que é o ser, pessoal? O ser representa o quê? A Lembra? A essência, as coisas verdadeiras, aquilo que vem da alma. Então ele está dizendo, ó, o ser é
e não pode não ser. O que foi que ele disse aqui nessa primeira frase? O ser é e não pode não ser. É O que foi como que se ele eu disse aí? estivesse dizendo que a essência é verdadeira e não muda. Show, Yasmin. Se eu tivesse presencialmente agora, te dar um abraço e te botar para cima assim, show. O que ele está dizendo é que o ser, ele é aquilo que é e nunca vai mudar. O ser, ele permanece a mesma coisa sempre. Muito bem, Yasmin. Entendido aí, todo mundo? Sim. Então, ó, o ser é e não pode não ser. Ok, vamos para a segunda parte agora. O não ser, o que é o não ser, pessoal? O que é que representa o não ser? É o que muda toda hora, é o nosso corpo. Isso, o corpo, a aparência. O não ser, ele não é e não pode ser de modo algum. O que é que ele está dizendo aqui? O não ser não é e não pode ser de modo algum. O que foi que ele disse aí, pelo amor de Deus? O corpo não é a verdadeira. É meio que dizer que o corpo não é a verdadeira parte. E ele não pode ser de jeito nenhum a verdadeira parte, vamos dizer assim. Show! Arrasou, viu, Yasmin? Palmas para a Yasmin, gente. Arrasou. Então, o não ser, ele nunca vai ser verdadeiro. O não ser, ele nunca vai ser a parte verdadeira de nós. Ou seja, o não ser, ele nunca vai ser o ser. A gente nunca vai poder confiar no não ser. A gente nunca vai poder confiar, por exemplo, naquilo que a gente vê. A gente nunca vai poder confiar naquilo que a gente ouve. A gente nunca vai poder acreditar em tudo aquilo que vem do nosso corpo. Ou seja, o não ser não é e não pode ser de modo algum. Em resumo, a essência é imutável e eterna, portanto verdadeira. A aparência, não ser, é falsa, mutável, e dela nada pode ser afirmado, já que não é. Então, se alguém te pergunta, o que é o ser? Você vai dizer, o ser é a essência, é aquilo que é verdadeiro, eterno, imutável. E o que é o não ser? Do não ser, basta você dizer assim, o não ser não é nada. Porque tudo que vem do não ser é falso. Ok? Entendido? Então, Ok. então diferente do Heráclito, o Parmênides vai dizer, a arqué, aquilo que dá origem a tudo, é o ser. Aquilo que dá origem a tudo é a essência. É justamente aquilo que não muda. E aí o Heráclito vai dizer o contrário, né? Aquilo que muda é que é a verdade. Aquilo que muda é que é a arqué do universo. Ok? Deu para entender, gente, a briga dos dois aí? É bastante complexo, mas dá para entender. Complexo. Vocês podem depois procurar outras videoaulas ou assistir essa novamente ou me perguntar alguma coisa no privado. Mas, em resumo, dentro de cada um de nós existe o ser e o não ser. Lembra daquela passagem de Hamlet, que ele olha assim, né? Ser ou não ser? Eis a questão. Então, ali existe uma indagação filosófica, né? Ser ou não ser? O que é o ser? É aquilo que é eterno, verdadeiro, imutável, a nossa alma, aquilo que não muda nunca. O não ser é tudo aquilo que é falso em nós, é tudo aquilo que muda, é tudo aquilo que se transforma, é tudo aquilo que é ilusório. Então,
o ser é aquele que deve ser priorizado para o Parmênides, né? Porque é o mais importante. Porque se você tem algo eterno e você tem algo que não é eterno, que é temporário, é muito melhor você priorizar aquilo que é eterno ao invés de priorizar aquilo que não é eterno, né? Então, nesse sentido, priorizemos o nosso ser e não o não ser. Tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Agradeço aí a presença de vocês na nossa aula. E aí eu vou estar enviando aqui no grupo do WhatsApp o texto de empreendedorismo. Tá bom? Alguma dúvida, gente?